Amados irmãos, abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1. A carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Podeis assentar-nos. Queridos irmãos, o último versículo que nós acabamos de ler, João diz que essas coisas nos escreveu para que a gente saiba que temos a vida eterna. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. O que foi escrito é para que a gente saiba que temos a vida eterna. Muitas pessoas, se nós perguntarmos se ele tem a vida eterna, prontamente ele vai afirmar. Talvez alguns tenham dúvida, talvez alguns fiquem com receio, perceba que não tem a vida eterna. Outros irmãos, eles têm a pretensão, eles são pretensiosos de que têm a vida eterna. Mas de onde vem essa certeza de alguns, de que ele tem a vida eterna? A certeza de alguns, a confiança que eles têm, vem de suas boas obras. Eles acreditam que eles têm a vida eterna porque eles são bons, porque ele faz coisas boas na sua opinião, na sua convicção, naquilo que ele acha que é correto. Então ele vai ter essa certeza, mas essa certeza, irmãos, não está baseado realmente na verdade, não está baseado realmente na palavra de Deus, e isso é só uma pretensão de que tem a vida eterna. E mesmo alguns examinando as Escrituras, nós lembramos que quando Jesus Cristo está ali confrontando os fariseus também no capítulo 5, verso de número 37 ao 40, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: vocês examinam as Escrituras porque acredita que tem nela a vida eterna. Mas é de mim que ela testifica. As Escrituras que vocês examinam e acreditam ter nela a vida eterna, ela testifica de mim. E o Senhor Jesus Cristo ainda diz para eles: vocês nunca viram a Deus, vocês não conhecem a Deus, e a palavra de Deus não está com vocês. Então alguns têm essa pretensão de que têm a vida eterna, mas nós podemos nos perguntar o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? O nosso entendimento da vida eterna é passar a eternidade com Deus. É viver a eternidade com Deus. É essa ideia que nós temos, e acredito que é uma ideia um tanto limitada para aquilo que as Escrituras nos expõem, para aquilo que ela nos diz. Porque a vida eterna é muito mais do que passar a eternidade com Deus. É muito mais do que isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E agora ele também, falando no capítulo 17, texto que a gente volta e meia está pregando,
na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a vida eterna é esta, que te conheça como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então muitas pessoas acham que têm a vida eterna, têm uma ideia até um tanto distorcida da vida eterna, irmãos. Eles acham que eles têm essa pretensão, mas a realidade é outra. Porque as pessoas que têm essa pretensão, eles estão mortos em pecados, conforme o apóstolo Paulo ele nos diz. Que os homens estão mortos em pecados. E muitos que têm a pretensão de terem a vida eterna também estão mortos em pecados, em delitos, que Paulo nos informa no capítulo 2 de Efésios, verso 1 e 2. Mas Jesus Cristo está dizendo o que é a vida eterna. Ele veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Ele diz que a vida eterna é esta, que conheça a Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E a vida eterna está no conhecimento de Deus. Coisa que, irmãos, a gente não encontra em todas as pessoas, coisas que a gente não encontra em todos os pastores, coisas que a gente não encontra em todos os cristãos, ou melhor, todos que se dizem cristãos. É o conhecimento de Deus, porque tudo que Deus quer é que o conheçamos. Por quê? Porque a vida está no conhecê-lo. E é o Senhor que nos diz em Oséias, no capítulo 4, verso de número 6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então a falta de conhecimento a respeito de Deus leva o homem à destruição. Mas Deus graciosamente tem se dado a conhecer. Primeiro, nós sabemos que Deus ele se revelou através da sua criação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 1, verso 19, ele diz: aquilo que se pode conhecer de Deus, ele lhe manifestou. Porque a sua divindade, como as coisas invisíveis e seu eterno poder, se vê e se entende claramente pelas coisas que foram criadas. Então Deus ele se deu a conhecer ao homem, os seus atributos, o seu eterno poder, a sua divindade. Aquilo que estava invisível é conhecido, porque Deus lhe manifestou, e ele manifestou através da criação. Através da criação, Deus ele se dá a conhecer. O apóstolo Paulo, quando ele está no Areópago, que ele está vendo a cidade afundada na idolatria, a cidade, irmãos, corrompida, sem nenhum conhecimento de Deus, ele prega o evangelho naquele lugar. As pessoas queriam saber que doutrina era aquela, que filosofia era aquela que o apóstolo Paulo estava trazendo. Ele prontamente se dirige àqueles filósofos, aqueles que se diziam sábios, e diz para ele: varões, vejo que vocês são tanto supersticiosos, porque ao passar no altar de vocês, encontrei um altar erigido ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu prego, o Deus desconhecido. E ele vai dizer: e esse Deus é o que criou os céus e a terra.
Esse Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa de templo, ele não precisa ser servido por mãos humanas, porque é ele que dá todas as coisas. Foi ele que deu a vida, foi ele que deu o fôlego de vida, é ele que dá o mantimento, é ele que dá o sustento, é ele que dá a provisão. E esse Deus não é como os outros deuses. Então o que nós vemos é que Deus, ele se revela. Esse Deus que muitas pessoas não conhecem, se deu a conhecer, se revelou primeiro através da criação. E as coisas invisíveis desse Deus desconhecido pode ser vista claramente. O seu poder, a sua divindade pode ser contemplada claramente pelas coisas que foram criadas. Ele é o Criador, esse Deus, ele é soberano, esse Deus é santo, esse Deus, queridos irmãos, é justo, é sábio, é poderoso, ele criou todas as coisas. Mas esse Deus que criou todas as coisas ainda é desconhecido para a maioria das pessoas. É desconhecido. E até mesmo para aqueles irmãos que se dizem serem seus filhos, e até mesmo para aqueles que se dizem ser seus servos, até mesmo para aqueles que dizem cristãos. Esse Deus é desconhecido, as pessoas não sabem nada sobre ele, conhecem pouco sobre ele ou nada sobre ele. Mas há algo que Paulo nos fala, que esse Deus, ele não deixou as criaturas sem testemunho. Ele estabeleceu um lugar, ele estabeleceu limites para que essas pessoas pudessem habitar. Ele proveu essas pessoas de alimento, e não ficou sem dar testemunho para essas pessoas. E ele fez isso para quê? Para que essas pessoas que são cegas, que não conhecem ele por causa do pecado, por causa da cegueira, tateando, pudesse encontrá-lo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. E veja a mensagem que o apóstolo Paulo nos fala aqui, quando ele diz, versículo 22, então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todo aspecto vocês são um tanto religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhe anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templo feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todo a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo um determinado tempo anteriormente estabelecido, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata, pedra ou feito pela arte e imaginação humana. Esse Deus não ficou sem testemunho, ele deu testemunho, ele se revelou, ele se apresentou, ele se mostrou
através da criação, mas Paulo vai nos dizer que as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus. Esse conhecimento que Deus deu através da criação foi rejeitado. Eles sufocaram a verdade. Eles trocaram a imagem do Deus incorruptível por imagens corruptíveis, à semelhança de homens, de répteis, de aves e quadrúpedes. Eles trocaram a glória do Deus. Se dizendo sábios, se tornaram loucos e fizeram isso. E adoraram a criatura em lugar do Criador. Então eles, ao rejeitar a verdade, eles buscaram adorar a criaturas. Eles produziram ídolos, imagens, em sua mente, em sua consciência, em sua imaginação, fizeram escultura. E qual o problema aqui? Porque as pessoas podem dizer, eu não me prostro diante de imagem, eu não adoro objetos. Mas a fábrica de imagem, irmãos, ela primeiro acontece em nosso coração. O nosso coração, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. O homem tem a tendência, e eu lhe digo, toda ideia sobre Deus ou a respeito de Deus, à margem das Escrituras, é um ídolo. Porque as pessoas criam deuses segundo a sua imaginação, segundo, irmãos, as suas ideias. Não é à toa que as pessoas dizem, olha, eu acredito que Deus, ele é assim, eu acredito que Deus faz assim, eu acredito que Deus age assim. Então toda ideia de Deus fora das Escrituras é um ídolo. O Deus verdadeiro se revelou pela sua criação e registrou a sua verdade nas Escrituras. Então, como eu posso conhecer a Deus? Deus, ele se dá a conhecer por meio da criação, mas o meu pecado, a minha cegueira é tão grande que eu não consigo vê-lo. Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo contemplá-lo ao olhar para a criação. Por quê? Porque o pecado, ele cegou o meu entendimento. Porque o pecado me cegou espiritualmente. E por essa razão, eu não posso conhecer Deus por causa dos meus pecados. Eu não posso contemplá-lo, não posso vê-lo por meio da criação. Eu não posso conhecê-lo. Ele se revelou na sua criação a criar as coisas invisíveis dele, a sua divindade, seu poder, sua sabedoria, sua bondade, sua graça, seu amor pode ser visto na criação. Mas os meus pecados não me permitem conhecê-lo. E como nós falamos, nós criamos deuses em nossa imaginação e adoramos. E muitas vezes as pessoas pregam esse Deus. Você chega nas igrejas e está cheio desses falsos deuses, criado à imaginação do homem, pela imaginação do homem, tirado da sua cabeça, tirado da sua ideia. O Deus verdadeiro, irmãos, podemos encontrar pelas Escrituras. O texto que nós lemos aqui
O texto que nós lemos em João diz: olha, aquilo que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, e que nós tocamos com as nossas mãos, a respeito do dom da vida, da palavra da vida, isso vos anunciamos. E nós anunciamos essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, e eu vos escrevo essas coisas para que tenha comunhão conosco. Mas as pessoas têm criado deuses, tirado da sua imaginação, mas o que a gente vai observar é que esses deuses, irmãos, são falsos, e Paulo está dizendo que a divindade não pode ser comparado à imagem de escultura, não pode ser comparado às criaturas. Não, ele é soberano, ele é santo. E quando nós falamos que Deus é santo, entendemos que ele é outro, que ele é elevado, que ele é separado da sua criação. Ele não é igual à sua criação ou às suas criaturas, ele é outro. Ele é santo, ele é puro, ele é separado. E aí nós vamos ver qual o problema desses falsos deuses. O Salmo de número 115 diz o quê? Torne-se semelhante a estes ídolos, todos que o adoram. O Salmo 115 está dizendo o quê, irmãos? Ele está falando que esses ídolos, que essas imagens que as pessoas têm como deuses, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E nenhum som sai da sua garganta. O salmista está dizendo que esses ídolos não têm vida. E todos que seguem estes ídolos, que adoram esses ídolos, irmãos, estão mortos como eles estão. Estão mortos. E por isso que a gente entende o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo: a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro. Leia comigo. Capítulo 17 de João, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida está no conhecer o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro se revelou. Ele se revelou, queridos irmãos. A humanidade rejeitou a revelação que Deus deu de si pela criação. Mas nosso Deus, ele é um Deus tão gracioso, porque Jesus está dizendo que o conhecimento, a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro, e esse conhecimento desse Deus verdadeiro agora, ele vem por meio de seu Filho, por meio de Jesus Cristo, que esse conhecimento de Deus se revelou através de Jesus Cristo. Podemos conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo, seu Filho, que Deus enviou a este mundo. A encarnação, ela teve um propósito de revelar justamente esse Deus, de revelar a sua face, de revelar a sua glória. João, no capítulo 1, verso 14 e 18, diz: o Verbo se encarnou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade e graça. O versículo 18 diz que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito revelou o Pai. A encarnação
de Jesus Cristo revela quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Como podemos conhecer o Deus verdadeiro? E por que eu preciso conhecer o Deus verdadeiro? Porque eu estou morto em pecado e a vida eterna está no conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E esse Deus vivo se revelou por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele revela a glória do Pai. Ele revela o Pai. O primeiro milagre de Jesus Cristo, em Caná da Galileia, no casamento, onde ele transforma a água em vinho, aonde ele pega H2O, irmão, H2O, e ele transforma em vinho. E nós sabemos que o vinho é o final de uma série de processos. É o final de uma série de processos, aonde tem que plantar a semente, esperar um longo tempo para crescer e produzir, para amadurecer, tirar do pé, levar para o lagar, pisar, pegar o sumo e armazenar, esperar, fermentar, tratar para produzir o vinho. E aí a gente sabe que Jesus Cristo ele passa por cima de todo esse processo e traz o vinho. E no capítulo 2 e o verso 11, quando Jesus Cristo transforma a água em vinho e diz, e com isso ele iniciou seu milagre, seu ministério, revelando a glória de Deus. Revelando a glória de Deus. Mas só aqui que ele revela a glória de Deus? Não. Lázaro está doente. E lembraram de Jesus, seu amigo, operador de milagres. Manda chamar Jesus, Lázaro está doente. Correram. E Jesus Cristo fica 4 dias ainda sem ir atender Lázaro. Ele morre e é enterrado, e é melhor sepultado. Depois de 4 dias, Jesus Cristo vai e diz que Lázaro estava dormindo. Ah, Senhor, se ele está dormindo, então vamos ficar por aqui mesmo. Não entendi, ele estava descansando, já tinha morrido. E Jesus Cristo vai. E a incredulidade era grande. Mas nada pode se fazer. Mas nada pode se fazer. Morto, morreu. Morreu. Não pode se fazer nada. E Jesus Cristo chega. Ele chegou hoje. Se ele tivesse vindo 4 dias antes, poderia até dar um jeito, mas agora, Jesus Cristo vê a incredulidade no coração daquele povo. Ele diz, se crer, verá a glória de Deus. Jesus diz, ele vai ressuscitar. Aí Marta diz, sim, Senhor, eu sei que no grande dia da ressurreição, ele vai ressuscitar. Não acreditava que o Filho estava ali para revelar a glória do Pai. E ele diz, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. E uma palavra, aquilo que não existe mais,
aquilo que está nas trevas, o Senhor, com a sua voz, diz: Lázaro, sai para fora. E ele revela a glória de Deus. Ele revela a glória de Deus, trazendo Lázaro à vida, dando vida. Porque Jesus Cristo está revelando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Porque a vida está justamente em conhecer a Deus. E o Filho está revelando o Pai. Até mesmo os discípulos, no capítulo 14, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, que já basta para nós. Jesus: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e você não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Creia ao menos pelas obras que eu faço. Às vezes podemos cair nesse erro. Qual erro? Estar com Jesus, mas não conhecer Deus. Falar que temos andado com Jesus, mas não conhecemos Deus. Mas a gente só pode conhecer Deus através do Filho. É o Filho que revela o Pai. Não podemos ver o Pai, não podemos contemplar o Pai, não podemos chegar ao Pai sem que o Filho nos revele. E isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Mas a cruz é a maior revelação, maior no sentido de completa. Aonde o Pai vai se fazer conhecido, aonde o Pai vai se revelar, aonde Deus vai se mostrar, aonde Deus vai se dar a conhecer, de uma maneira pública, através da cruz do Calvário, através da morte de Jesus Cristo no Calvário. A cruz é a maior revelação de Deus. E não é isso que ele está pedindo aqui. Capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos, os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele está pedindo para que o Pai glorifique a Ele. Mas esse pedido não é um pedido egoísta. Na verdade, é através da sua glorificação que o Pai será glorificado. A cruz contemplamos a face de Deus. É na cruz que Deus vai se dar a conhecer a nós. Na cruz ele revela a sua glória, a sua majestade. Na cruz ele vai revelar o seu poder. Na cruz ele vai revelar a sua santidade, a sua justiça, a sua ira, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Na cruz ele vai revelar de uma maneira completa, de uma maneira plena. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conhecer os atributos de Deus, a sua divindade, seu eterno poder. A gente vai conhecer o seu amor, a gente vai conhecer a sua justiça. Na cruz do Calvário, nós vamos conhecer Deus. Eu quero saber o que saberemos de Deus se removermos a crucificação de Jesus Cristo das nossas pregações, dos nossos sermões,
dos nossos ensinamentos, como se conhecer Deus, como contemplá-lo. Se nós removermos a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para aqueles que são salvos. Alguns podem considerar uma loucura, mas se você prestar bem atenção, estiver atento à mensagem da cruz, você vai conhecer Deus, e é lá que você vai ter a vida eterna. Neste conhecimento que Deus dá de si, por meio da cruz do Calvário, por meio da morte de seu Filho, Ele está se revelando, Ele se dá a conhecer a todas as pessoas. E aí nós lemos aqui o versículo 1, em que ele está pedindo para que o Pai glorifique a ele, porque ele recebeu autoridade sobre todas as pessoas para dar vida. Ele recebe autoridade sobre todas as pessoas para dar para essas pessoas a vida eterna. Mas essa autoridade é baseada em seu sofrimento, em sua humilhação, em sua morte e na sua ressurreição. A autoridade que ele tem. O que é que o Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11? Ele vai dizer, olha, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O ser igual a Deus não foi algo que ele se apegou, mas o que ele fez? Ele deixou a sua glória, como ele diz. Ele se encarnou, tomou uma forma de servo e se humilhou à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome acima de todo nome. A sua autoridade sobre todas as pessoas para dar vida tem por base a sua humilhação, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. É aqui que ele recebe a autoridade para dar vida a todos que creem. O dom da vida depende da morte, depende do sofrimento, da humilhação de Jesus Cristo. Essa autoridade que ele está pedindo, que ele está dizendo aqui, deste autoridade sobre todas as pessoas. Ele está pedindo, glorifica o teu filho. A hora chegou, a hora dele ser crucificado, a hora dele morrer para dar vida a todos os homens. Chegou. Na ressurreição, Jesus Cristo recebe todo o poder e toda a autoridade. E é aqui, amada igreja, que está a vida eterna. No conhecer a Deus e crer em Jesus Cristo que Ele enviou. Porque o conhecimento de Deus está no seu Filho. Está na sua encarnação, em seu ministério, está em seu sofrimento, em sua humilhação, em sua morte, em sua ressurreição. O conhecimento de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, está em Jesus Cristo. Ter a vida eterna, amada igreja. Aquilo que o pecado nos tirou, aquilo que o pecado nos roubou, podemos ter agora no conhecer a Deus e no crer em Jesus Cristo, seu Filho. Podemos ter essa vida nele. Mas quem tem a vida eterna, igreja? Quem é que tem a vida eterna? Quem tem a vida eterna
de uma ordem decrescente aqui, que ele vai falar no capítulo 17, ainda o verso de número 6, número 7, número 8, mas de uma ordem decrescente, a partir do versículo 8, ele diz: tem a vida eterna quem crê em Jesus Cristo. Tem a vida eterna quem conhece a Deus. Tem a vida eterna quem obedece à palavra. Leia os versículos que diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Eles conhecem agora Deus, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que tu me enviaste. A vida eterna é esta. Quem tem a vida eterna é quem conhece a Deus. Mas esse conhecimento de Deus, ele não tem outra fonte a não ser em Jesus Cristo, o seu Filho, a quem ele enviaste ao mundo. E ele enviou Jesus Cristo ao mundo, irmãos, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para dar vida eterna. O capítulo 3, verso 16 de João, o Senhor está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A vida eterna está em Jesus Cristo, porque em Cristo está o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é manifesto através da morte e sofrimento, do sofrimento, humilhação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Mas aí você vai ouvir pregações aonde o evangelho, aonde a mensagem da cruz não existe. Que conhecimento de Deus eu posso ter? Aquilo que nós já falamos muitas vezes, o apóstolo Paulo, ele diz: nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Quando ele ia pregar, irmãos, ele não ia com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele não usava psicologia, ele não usava filosofia. Quando ele ia falar para as pessoas, pregar para as pessoas, nas sinagogas, nas praças, nas casas, ele pregava o Cristo crucificado. E tudo que ele fosse falar, a cruz de Cristo estava no meio. Quando ele dá conselho para o marido amar a mulher, para os casais, ele diz: vós, marido, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando ele queria dar conselhos para reconciliar irmãos, como no caso do capítulo 2 de Filipenses, irmãos, onde duas irmãs estavam treitadas, e o orgulho estava no coração delas, e ninguém queria ceder, se cada um estava se apegando à sua, que dizia a sua verdade. Ele vai e diz: olha, Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo e se humilhando à morte de cruz. Ele dá o exemplo de Cristo, que deixa o seu direito para morrer pelos pecadores, para sofrer a ofensa. Mas hoje nós temos crentes que não querem sofrer ofensa nenhuma.
Nós precisamos ser humildes como Jesus Cristo, aprender como Jesus Cristo. Quando ele também ia falar sobre finanças para a igreja, generosidade, ele em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele diz assim: olha, porque Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Tudo que ele falava e aconselhava a igreja, a mensagem da cruz, a morte de Cristo, era o testemunho, era o exemplo. E quem tem a vida eterna tem comunhão com Deus, irmãos. Comunhão com Deus. Só os vivos podem ouvir e ver e sentir a Deus, só os vivos. Só quem está vivo pode ver Deus. Às vezes essas igrejas, as pessoas chegam lá: irmãos, quem está sentindo Deus aí? Aí um monte de pessoas chega: eu estou sentindo o Senhor, sentindo uma forte emoção, sentindo arrepio. Só que pode sentir Deus é quem está vivo. O que é sentir Deus? É sentir arrepios? É isso? É sentir uma forte emoção? Quando as pessoas estão lá no estádio, o pessoal também sente uma forte emoção. Está ali no estádio, vibrando aquela coisa. É isso que é sentir Deus? A palavra sentir vem de sentidos. Nós temos os 5 sentidos: olhos, ouvido, boca, nariz, tato. Então, quando alguém diz: você está sentindo Deus, o que significa isso? Como eu posso sentir Deus? Como eu posso contemplar Deus? É através das Escrituras, da exposição da palavra. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando estavam andando com Jesus Cristo, que chega lá, porventura nossos corações não ardiam quando ele fazia a exposição da palavra das Escrituras? Só quem pode ver Deus, sentir Deus, ouvir Deus, é quem está vivo. Essa ideia aí que as pessoas têm aí: olha, sinta o poder de Deus, sinta Deus aí, enganando o povo. Você sente Deus quando você, irmãos, consegue ouvir. E o que isso acontece, irmãos? Quando eu vejo Deus, quando eu escuto Deus, minha reação tem que ser que nem de Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Nós precisamos, é assim que se reage, é assim que sente Deus. Quando você entra na presença do Senhor, você sente o temor. Quando a palavra do Senhor está sendo pregada, você vem uma confiança em seu coração, vem uma esperança, vem um desejo de servi-lo, de se entregá-lo, vem um desejo de adorá-lo, de buscá-lo. É isso que é sentir Deus. Mas se a palavra é pregada e você ainda não sente isso, sinto lhe dizer que você está morto. Você está que nem os fariseus. Você está que nem aqueles homens que Jesus Cristo disse, quando no capítulo 13 de Mateus perguntaram: mas Senhor, por que fala por parábola? Jesus disse: porque a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas a eles não, porque eles ouvem de mau agrado. Bem disse Isaías a respeito deles. Eles vão ver, mas não vão conseguir entender. Então é assim que às vezes a gente está vendo, mas não consegue entender, está ouvindo, mas não consegue entender. Está ouvindo, mas não consegue crer, porque o coração está endurecido, porque a incredulidade é grande. Só quem conhece a Deus pode dar testemunho dele, e o testemunho
que nós damos de Deus é para que outras pessoas cheguem à comunhão. É isso que João está falando na carta que nós acabamos de ler. O testemunho a respeito do dom da vida. Aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e que apalpamos com as nossas mãos, isso vos anunciamos, o dom da vida. Porque a vida se manifestou a nós e nós a contemplamos. E eu vos escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Amém, igreja? Espero que vocês sejam tocados e vivificados por esta palavra nesta noite. Fiquemos em pé.